E, gente, estamos de volta agora, o terceiro bloco do Em Minas, hoje conversando com o ex-jogador e ex-técnico de futebol, Procópio Cardoso. O Procópio está contando da campanha incrível que ele fez, 3 jogos faltando para o Campeonato Brasileiro terminar, né, Procópio? E você salvou o Atlético do rebaixamento. Olha, realmente o Atlético estava numa situação difícil, né, naquela ocasião, e uma noite de domingo, o presidente Ricardo Guimarães pediu se eu podia ir no banco. O banco dele é Minas. BMG, né? BMG Minas. Isso. Aí eu assustei, que era domingo, e no banco, a banca era dele, ela mandou abrir as portas, entrei, conversamos, perguntou se eu poderia ajudá-lo. Falei, lógico. Ajudar o Atlético, qualquer clube de futebol de Minas Gerais, você está sempre disposto a... Né? E aí você contou, ganharam do Grêmio e depois o jogo... Não, ganhamos o primeiro jogo... Paysandu. Mas o Atlético fez uma coisa errada. Porque o jogo do Paysandu, aqui no Mineirão, eles transferiram o jogo para Ipatinga. Como é que você tem uma torcida enorme que tem o Atlético? Podia entupir o Mineirão. O Mineirão e a facilidade, né, de não ter que viajar, não ter que... Né? Aquele drama todo, e foi um jogo dificílimo, sabe? O Paysandu também estava para cair. E não foi legal, e o Atlético só ganhou de 1-0. E parte da torcida que começou a xingar, nós fomos jantar, não podemos jantar direito, porque até estava para cair, a torcida estava nervosa. O clima estava ruim, Então, o ônibus veio de Patinga para cá, né? E atrás do nosso ônibus vinha ônibus e carros ameaçando. Então, chegou no meio do... Chegou um ponto, chegando aqui em Belo Horizonte, que eu estava com medo que ia acontecer alguma coisa. Eu falei, olha, se vai acontecer alguma coisa, acidente de ônibus, muito pior. Para o ônibus, foi para o ônibus. E falei para o jogador, quem quiser descer comigo, desce. Quem não quiser, pode ficar no ônibus. Todo mundo desceu. Pegamos o que tinha que pegar e paramos o carro. E os caras que vinham atrás viram que nós íamos enfrentar, né? É mesmo? E foram embora. Nós saímos para... Ali eu mostrei que a força que o grupo tinha. Todos desceram dispostos a morrer, se fosse o caso. Bom, fomos então para o segundo jogo, né? Grêmio e Porto Alegre. Grêmio e Porto Alegre. Você imagina, né? Em Porto Alegre. E eu tinha um goleiro, o Atlético tinha um goleiro que era ídolo do Grêmio, Darley. Darley, Né? E ele jogou muito. E o Atlético jogou, e eu botei os meninos para jogar. O Atlético tinha uma base muito boa, né? E botei um jogador chamado Quirino. Lembro do Quirino. Centroavante, sabe? E o gol foi dele. Ganhamos de 1-0. E aí, quando nós estávamos voltando, né? Nós fomos jantar lá num lugar lá e nós estávamos vendo a televisão mostrando vários times que estavam com a gente tinha perdido, e a gente ganhou. Né? E precisava ganhar o último jogo aqui em Belo Horizonte. Eu falei, pelo amor de Deus, não põe em Patinga, não. Porque Belo Horizonte é a casa do Atlético. Claro. Né? Mineirão. Claro. Pedi ao Mineirão, para nós treinarmos lá o último treino. Né? Eles deixaram. Nós treinamos lá, fomos concentrar, viemos para o jogo. Aquele time lá de São Paulo, lá, bom, nós ganhamos de 3-0. Então o Atlético ali não caiu. E os resultados combinados também ajudaram? Não, nós precisávamos ganhar. Isso. Precisávamos ganhar. Os outros que... Então olha aqui, foi melhor do que ganhar um campeonato. A sensação de alívio no fim, Você imagina né? um clube como o Atlético Mineiro cair para a segunda divisão? Imagina o baque que seria. Sem né? dúvida. Então aquilo para mim foi uma vitória que eu considero uma das melhores que eu tive na minha vida.
Procópio, vamos dar um salto aqui, vamos falar do futebol atual. Você continua assistindo futebol? Lógico. Demais, né? Futebol está no sangue de nós todos, né? É lógico que eu não tenho mais aquela disposição para ir ao campo, vou de vez em quando, sabe, quando alguém me convida ou coisa igual. Mas televisão direto? A televisão direto e vejo. E qual que é a sua avaliação do futebol atual? Assim, é claro que a gente tem aquela coisa do saudosismo, né? Olha, eu não tenho saudosismo, não, eu tenho a realidade. Eu joguei numa época em que a gente, além da técnica apurada, porque quem não tivesse técnica, antigamente, não jogava. Não dava conta não, né? Não dava conta não. Tá? Hoje, a condição física, ela leva um jogador médio, ele leva. Mas no meu tempo que eu jogava, você tinha que ser técnico mesmo. Você tinha que jogar bola, saber jogar. Então, mas é lógico que tem jogadores fantásticos, né? Eu ainda peguei alguns fantásticos, treinei alguns fantásticos e tive muita honra de trabalhar com eles. Tive a felicidade de trabalhar no Atlético, Fluminense, Cruzeiro, América. Aqui eu joguei, treinei os 3 clubes e joguei em 2. Eu não joguei só no América, não joguei, mas eu treinei o América e fui campeão. E campeão nos 3, como técnico e campeão como jogador. Quais são os jogadores que você admira hoje? Hoje? Hoje. Tem muito Me jogador. fala 3 aí, pelo menos. Seria até ingrato, injusto, se eu não... Por exemplo, eu vejo os meninos, 2 garotos que saíram do Palmeiras agora, né? Hendrick e o Estevão? Estevão, né? Joga muito, né? O Estevão, inclusive, eu tenho muita alegria, porque ele é oriundo de um lugar onde eu também saí, Colégio Batista Mineiro. Né? Então, a gente sabe que o colégio sempre foi um lugar, um celeiro de craques. Então, esse menino saiu dali do Colégio Batista. Mais alguém que te chama atenção hoje no Brasil? Não, muita gente chama atenção, né? A gente vê jogadores aí fantásticos. Não estou... Mas as equipes, de um modo geral, elas são boas, mas antigamente a técnica era superior. Pelo que você está me falando, o futebol era mais bonito individualmente lá atrás, mas coletivamente ficou mais bonito agora, é isso? Fisicamente ficou... Fisicamente. Não é bonito, não. Ficou mais disputado, né? Antigamente a gente tinha... unia a capacidade técnica com o físico, mas não era como hoje. Tem jogadores hoje, fisicamente, são... corre o dobro, né, do que corria naquela época. Né? Mas eu trabalhei em vários clubes e vi jogadores fantásticos, né? E seleção brasileira, o que você tem achado? Tá difícil, né? Eu vi agora a torcida está indignada, pô. A Copa América eu vi e eu fiquei decepcionado também, sabe? Porque eu acho que... não sei... é muito difícil para um ex-técnico, um ex-jogador, né, falar sobre isso, sobre escolha, sobre... Hoje, eu fico vendo alguns jogadores que mereciam ser convocados. E não são? Porque tem escolha, tem padrinhos, tem coisa, e não é... Às vezes o mérito, às vezes, fica de lado. Então, mas o futebol brasileiro sempre foi bom e sempre será bom, sabe? Mas tem um negócio errado, né, Procópio? Era o Tite, não estava dando certo, veio o Diniz, também não deu certo, aí com o Dorival, por enquanto, também não está dando certo. O time fez uma Copa América terrível, né? Terrível. Para mim foi terrível, eu não estou culpando ele só, não. Não só ele, mas... Então, mas assim, digamos, são 3 bons técnicos, excelentes técnicos, e os né? Os clubes do ano passado foram bons. Mas não dá certo na seleção. O que está errado na seleção? Eu não sei se é convocação, se é o modo de chamar, o modo de ver, como é que o modo de ser. Quer dizer, olha, uma coisa eu te digo, joguei vários anos, né, e trabalhei muito tempo, aqui e fora do Brasil.
tive a felicidade de trabalhar no Catar durante quase 15 anos. Treinei os 2 principais clubes do país, o time do povo, o time do povão, Al Arabi, ganhamos tudo, e o time da família real, Al Saad, ganhamos tudo. E por isso fui para a seleção e fiquei 3 anos e sou o único técnico campeão da Ásia. Sabe que o Catar é campeão da Ásia? Então, você imagina. Então, foi um país fantástico, né? E levei jogadores brasileiros, por exemplo, Geraldão, que jogou no Cruzeiro, grande zagueiro. No Porto, um zagueiraço. Foi para lá com 16 anos, eu levei com 16 anos, eu tive que assinar para ele. Metia cada golaço de falta. E lá fez o gol do título? Do título da Copa do Rei, mais importante. Né? E contra o time da família real. Que coragem, hein? E fantástico. E tem uma história fantástica com ele, que ele era emprestado do Cruzeiro para lá, sabe? E naquela época, quando o jogador saía e quando voltasse, ele estava livre. Aquela questão do passe, né? E quando ele voltou, o presidente do Cruzeiro era Benito Márcio, doutor Benito Márcio, um homem muito bom e que ajudou que ele fosse para lá, que eu pedi que ele fosse. Aí voltou, né? A seleção brasileira convocou ele, ficou famoso. Aí o passe, né? E valorizou. Ele ficava livre. Pela lei, ele estava livre. Mas ele deu a palavra dele, junto comigo, que quando ele voltasse de lá, ele assinaria com o Cruzeiro. E assim ele fez. Olha assim, aí ele queria sair, né? Os empresários queriam deixar. Aí o doutor Benito Márcio me chamou e chamou ele e falou, Geraldo, ele falou assim, olha, doutor, eu tenho palavra. Eu sou ele era rapazinho aí, 18 anos. Pode me dar aqui assim, assinou com o Cruzeiro. Mas foi abençoado, que dali foi convocado para a seleção e vendido para o Paris Saint-Germain. Geraldão, cracaço. Geraldão, cracaço. Os gols, ele fez um gol lá da Copa do Rei, o mais importante torneio, Arabi e o time da família real, Al Saad, que depois eu treinei. Ele fez um gol de falta, fomos campeões, né? Ganhou todos os prêmios que você possa pensar na sua vida, de ouro, né? Prêmio de vagabundo, coisinha não. Ficou rico lá. Procópio, se pudesse, a gente ficava aqui mais umas 10 horas também, ouvindo suas histórias. A mesma coisa. Que você está reunindo no livro, que a gente sabe. Em breve esse livro tem que sair, tá bom? Na hora que as coisas amansarem, a gente vai soltar o Quero livro. te agradecer demais pela sua presença aqui no Em Minas, viu? Estarei sempre às ordens. Foi uma honra. Eu também. E a você que nos acompanhou, muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui com a gente. Um abraço grande e até a semana que vem. Tchau.